E hoje é dia de responder talvez a pergunta mais feita por quem é leigo no direito, por quem não tem muita experiência em processo judicial. Por que os processos judiciais demoram tanto no Brasil? E esse é mais um vídeo do Juridiquês, uma série aqui do canal que a gente tenta simplificar a compreensão de diversas coisas aí que envolvem direito, principalmente expressões jurídicas. Hoje a gente não vai falar de uma expressão jurídica, mas sim de uma dúvida muito comum, principalmente entre as pessoas que são leigas no direito. Por que um processo demora tanto? Para facilitar e organizar o raciocínio, eu vou separar em alguns tópicos. E o primeiro deles vai ser um que provavelmente você, mesmo leigo, já tem em mente: a quantidade de recursos disponíveis. A princípio, pode parecer que o fato de existirem muitos recursos é um erro, é uma manobra legislativa justamente para fazer com que os processos demorem, não acabem nunca, etc. Quando, na verdade, não é bem assim. A existência de vários recursos, ela se manteve e até, de certa forma, se mantém até hoje, principalmente para satisfazer diversos direitos que são previstos na Constituição de 88, como devido processo legal, garantia de contraditório e diversas outras coisas, que é basicamente permitir que as duas partes de um processo possam se manifestar ao máximo e ter a chance de ser julgada de forma mais justa possível, com a avaliação do maior número de pessoas e eventos possíveis. É basicamente por isso que a gente tem tanto recurso. A utilização desses recursos é que tende a gerar alguns atrasos que não precisariam existir no processo, e aí eu vou falar isso num tópico mais adiante, que é justamente das manobras utilizadas, e um dos instrumentos dessas manobras são os recursos. Então, os recursos não são em si o problema para a demora, mas eles contribuem para que o processo judicial demore. Para vocês terem uma ideia de um exemplo, disso, digamos que hoje você tem um processo judicial e hoje o juiz deu a sentença e as partes foram intimadas dessa sentença. A partir daí, elas vão ter, em tese, num tramitar normal do processo, elas teriam aí 15 dias, hoje em dia, dias úteis, para apelar. E se envolver a União Federal ou um ente público, esse prazo é em dobro, então já seriam 30 dias úteis. Veja que um simples prazo recursal vai fazer o processo ficar parado por mais de 40 dias, já que são 30 dias úteis se envolver algum ente público. Então, só o prazo de uma parte pode fazer o processo demorar mais um mês ali parado. Mas ainda tem uma outra questão. Antes da apelação, se você entender que a sentença está incompleta, ou se você quiser usar isso como uma manobra, como eu vou falar mais adiante, você vai ter 5 dias úteis para embargo de declaração, que a gente tem visto aqui no canal. E esse embargo de declaração vai zerar esse prazo de apelação, vai devolver o processo ao juiz, que pode levar mais não sei quanto tempo para julgar, e aí quando voltar com a decisão sobre esses embargos de declaração, aquele prazo de apelação que eu falei de 15 dias úteis, talvez de 30 se for um ente público, ele volta a correr do zero. Então, olha a demora que isso pode gerar. Isso a gente pode aplicar aí a diversos prazos, a diversas questões. Então, é impossível, na prática, que um processo judicial seja muito rápido. É um processo burocrático, e aqui é o segundo ponto que eu quero levantar, a burocracia inerente a um processo judicial. E por que uma burocracia inerente a um processo judicial? Para que quando o processo judicial acabe, você tenha a segurança de que a sua condenação ela foi realmente julgada, ainda que você não concorde, mas realmente houve uma tramitação que você pode considerar justa, minimamente correta, de acordo com a lei, ele tem que ser burocrático. Então, o que é que isso quer dizer? Se eu, autor, apresento uma petição com provas novas, por exemplo, de um determinado caso, o juiz necessariamente vai ter, ao invés de simplesmente julgar, rejeitar aquela prova ou aceitar aquelas provas, ele vai ter que abrir espaço para outra parte, para o réu, se manifestar. Por quê? Se ele julga de cara, ele não deu oportunidade para outra parte nem fazer o contraponto sobre aquelas provas. Então, basicamente, você teria o autor conversando com o juiz, excluindo o réu do jogo e não dando a chance ao réu de dar a versão dele sobre aqueles documentos. E isso, às vezes, faz uma diferença tremenda. Às vezes, quando a gente está com pressa no processo judicial, a gente acha isso um exagero, mas quando a gente vê uma injustiça sendo cometida e a gente sabe que aquele documento, na verdade, ele parece uma coisa, mas se eu falar com o juiz, ele vai entender que não é bem aquilo, essa oportunidade de falar, a gente sabe que é fundamental, é um direito fundamental. Então, ele tem que ser respeitado. E isso vai gerar, ao longo do processo, várias pausas e várias manifestações e vários prazos e vários meses decorrentes dessas pausas. Então, essa burocracia, que não é nem exatamente uma burocracia, é esse procedimento detalhado, esse procedimento, esse passo a passo de um processo judicial, que eu até já fiz um vídeo aqui sobre como é que funciona, quais são os passos de um processo judicial aqui. Esse passo a passo de um processo judicial,
ele é necessário e ele necessariamente vai levar tempo também para se desenrolar. Então é só você pensar, digamos que você vai limpar a sua casa e você fala, vou começar pela cozinha, vou fazer a pia, depois vou fazer o chão, depois vou no banheiro, depois vou no quarto 1, vou no quarto 2, vou na sala, vou na área de serviço. Se você for ver, quando você for fazer o checklist disso tudo vai levar tempo. Um processo nada mais é do que um checklist. Então você vai ter o autor entrando com a ação, o juiz tendo que citar, a parte ré sendo citada, tendo que se defender, o autor tendo que apresentar a réplica, enfim, o passo a passo está todo aqui. E isso tudo é um procedimento que vai levar tempo. Em relação a esses aspectos, eu até agora falei de 2 que geram uma demora no processo, mas que eles, na verdade, servem para proteger as partes de um processo judicial. A partir de agora, eu já vou falar de motivos que, na verdade, acabam realmente atrapalhando tanto o respeito a esses 2 iniciais, como ao tempo de tramitação do processo. Um deles, os próprios juízes. É muito difícil para nós, advogados, por exemplo, darmos uma previsão a um cliente de quanto um processo vai demorar, mesmo quando a gente sabe quem é o juiz. Porque tem alguns casos que, surpreendentemente, de repente a gente vê o juiz movimentando rapidamente, a gente peticiona, ele despacha, a outra parte peticiona, ele despacha, ele vai naquele jogo como deveria ser, né? Bate e volta ali entre as partes até chegar no final do processo. E isso sem nenhum tipo de malandragem, nenhum tipo de, eu conheço o juiz, vou pedir para ele agilizar, nada disso. O juiz está simplesmente trabalhando naquele caso ali, como deveria se trabalhar em todos. E tem outros que às vezes o mesmo juiz acaba esquecendo dele. Eu gosto de usar essa expressão porque eu acho que realmente é isso que acontece muitas vezes. Eu tenho processos, por exemplo, que começaram em 2018 e acabaram em 2021, e processos de 2008 com a mesma complexidade que até hoje, recentemente saiu a sentença. Quer dizer, foram 10, 12, 13, quase 14 anos para uma sentença, sendo que em outro processo ele acabou em 3 anos. E as complexidades são muito parecidas, o processo tramitou na mesma vara. Então, a falta de organização da vara, não necessariamente do juiz, mas o juiz é o presidente da vara, também pode levar a esses fatores que levam à incompreensão, às vezes, das pessoas. Ou seja, você e um amigo entram com o mesmo caso, no mesmo dia, com o mesmo advogado, às vezes cai para o mesmo juiz, ou pelo menos para a mesma vara. O caso do seu amigo é julgado e o seu fica ali a esperar anos e anos. Um dos motivos é simplesmente e provavelmente a desorganização da vara, que não coloca aquele processo no fluxo normal, ou às vezes até uma petição que foi lançada errada no sistema, né? Quando recebida pela vara, ela foi classificada errada, faz o processo ficar num lugar que não deveria estar, e até isso ser percebido pela vara vai levar muito tempo. Enfim, são vários erros, às vezes mínimos, às vezes de lançamento de dados no sistema, que fazem o processo ficar, às vezes, praticamente esquecido. E um quarto, aí é culpa já dos advogados. A lei permite isso, mas no meu ponto de vista, o código de ética e a moral do advogado não deveria permitir, né? Muitos defendem que se a lei permite eu vou fazer, mas a lei permite em termos procedimentais, mas não em termos éticos, que é o uso desses recursos que eu mencionei, esses inúmeros recursos que a gente tem, de forma inadequada. Existe até punições previstas para isso, que é a litigância de má-fé. A gente tem vídeo aqui explicando o que é isso, que é a multa por recursos protelatórios, ou seja, recursos que atrasam o andamento do processo, na verdade que foram feitos só para atrasar o andamento do processo, que o juiz pode aplicar. E aí também tem uma parcela de culpa aqui do juiz. Como vocês viram aqui nesse vídeo de litigância de má-fé, apesar de ser muito clara a descrição do que é litigância de má-fé no Código de Processo, eu, em mais de 10, 12, 14 anos de carreira, nunca vi, em nenhum caso que eu advogo, um juiz condenar ninguém por litigância de má-fé. E olhe que eu peço isso com bastante frequência. Então, é um instrumento que está na mão dos juízes, para inclusive diminuir o trabalho deles e que é pouquíssimo utilizado. Assim como a multa protelatória, que às vezes é utilizada de forma completamente abusiva, ou seja, eu ingresso com um recurso que realmente ele tem fundamento e o juiz, talvez cansado de diversos outros casos, aplica uma multa completamente descabida, o que vai levar o processo a se atrasar mais ainda, porque se eu sei que aquele recurso não foi protelatório e eu tomei uma multa por recurso protelatório, eu vou recorrer para derrubar essa multa. Então, isso vai atrasar mais ainda o processo, simplesmente por uma análise deficiente ali, ou preguiçosa, ou já irritada, né, parcial e não imparcial do juiz que analisou o caso. E da parte dos advogados, existem muitas empresas que simplesmente sabem que um advogado ele tem praticamente o poder de atrasar eternamente o final de um processo, se ele quiser e se ele for bom tecnicamente. Ele tem o poder de atrasar quase que indefinidamente
o fim de um processo. E tem empresas que sabem disso e que contratam esses profissionais, ou contratam, na verdade, qualquer profissional e dão essa instrução de que querem que o processo se prolongue pelo máximo de tempo possível. Caberia aí ao juiz intervir e interromper esse modus operandi, né, essa forma de operar do advogado, da empresa. Mas isso não acontece, como eu acabei de falar. Então, o uso dos recursos acaba sendo completamente desvirtuado e se transformando não num recurso para garantir o direito ao contraditório, não num recurso para garantir que aquele processo foi julgado corretamente, e sim num recurso que serve apenas para se prorrogar a necessidade de cumprir uma condenação judicial, por exemplo. Então, em resumo, a existência de diversos recursos judiciais e principalmente a má utilização desses recursos, combinada com a mão leve, digamos assim, dos juízes de deixarem de punir as pessoas que fazem mau uso dos recursos na hora que eles devem punir, e a própria essência do processo judicial de ser um procedimento técnico bem definido com diversas fases, é isso que faz um processo demorar tanto. Então, quando um advogado falar para você, por exemplo, tal decisão deve sair rápida, não pense que é 1 dia, 2 dias, 3 dias, isso jamais vai acontecer. Quer dizer, pode acontecer por coincidência, mas rápido para um advogado jamais será 3 dias, a não ser que ele especifique isso, porque, como eu falei, alguns prazos são de 15 dias úteis. Então, se o rápido vem depois do cumprimento daquele prazo, no mínimo 15 dias úteis você vai ter que esperar. Então, quando nós advogados falamos que algo vai ser rápido, a gente está falando de no mínimo 1 mês. E quando a gente fala que um processo judicial tende a ser rápido, porque, por exemplo, ele é de juizado e caiu uma vara que é conhecida por ser mais célere, a gente está falando de no mínimo 1 ano. Então, o tempo para um advogado passa um pouco diferente do dia a dia das pessoas, são dinâmicas completamente diferentes. Eu acho que o que eu tinha para passar é isso. Se vocês têm ainda alguma dúvida específica do que é que pode gerar mais atraso no processo judicial, deixa aí embaixo nos comentários que a gente vai responder. A gente sempre responde aqui no canal todos os comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.